Olá, amigos da NFL, mais um outro futebol. Chegou ao fim a semana 15 da NFL. Playoffs na reta, bombando. Muito time bom já entrando, muito time grande crescendo agora nessa reta final. Dani, o que você tem de destaque pra gente aí? Tudo bem, Rafa? Mais uma vez sem o Marcelo. Eu sei que a campanha no YouTube tá volta Marcelo, mas tá muito bom sem o Marcelo. Tá tranquilo. Não, tô brincando. Ou não. Semana passada a gente falou muito da NFC, assim. No final do programa eu falei, nossa, a gente só falou da NFC basicamente essa semana. Então o meu destaque é a briga pelos playoffs na AFC. A gente já tem o New England Patriots que praticamente já garantiu a primeira posição geral na divisão, na conferência. Joga agora contra o Jets. E se vencer, garante geral e na última rodada deve poupar, né? Esse é o meu destaque. O Bill Belichick ele já avisou que muito provavelmente vai usar o time reserva, alguns jogadores reservas, o time está muito baleado, né? Muitos jogadores machucados, e ele vai poupar os seus principais jogadores. Ele citou o Devin McCourty, o safety, provavelmente o Tom Brady também, deve dar uma descansada. Gronkowski vai dar uma descansada. Também vão jogar contra o Miami Dolphins, que também está decimado, está sem muita gente, então não tem nada a perder, é um jogo totalmente despretensioso para as duas equipes, então não vale a pena arriscar. E eles devem e vão ter, né, que já assinaram essa semana, Steven Jackson, running back, um dos grandes running backs da história da NFL, mas que pelo menos uns 4, 5 anos não mostra nada nas últimas temporadas. Pra quem não lembra, né, ele fez muita história jogando pelo Atlanta Falcons, né? E do São Luís, né? O Atlanta Falcons foi até bem mal no Atlanta Falcons, eu acho. Mas no São Luís, só que ele não vai aos playoffs desde 2004. Muito curioso isso. Então, vai agora, depois de 11 anos. Mas tem outro time que é o rival do New England, que tem um jogo chave nesse domingo, que é o New York Jets, que se perde praticamente fora dos playoffs, porque apesar da boa campanha, apesar da ótima campanha, 9 vitórias, ele está na briga com 2 times da NFC Oeste e 2 times da NFC Norte. No caso, Cincinnati já está classificado AFC, no caso. AFC, desculpa. No caso, Cincinnati já está classificado como wildcard ou como campeão da divisão. Isso. Mas tem um jogo muito, muito chave, que é na segunda, no Monday Night, contra o Denver. Denver que não está classificado, que apesar das 10 vitórias, se perde, Kansas, uma vitória de Kansas. Kansas tem 2 jogos até bem fáceis, eu até estava com esses jogos aqui. Nessa rodada, por exemplo, é o Cleveland. Então, Kansas em casa, com 2 vitórias e 1 derrota, por exemplo, do Denver para Cincinnati, passa e ganha a divisão. Aí a briga de Denver seria com quem ficar em segundo na Norte, que Cleveland não, Cleveland com certeza não tá fora, Pittsburgh ou Cincinnati, mas o Jets também tá de olho, né? Exatamente. Bom, meu destaque dessa semana fica por conta do Arizona Cardinals. Tá passeando com tanta tranquilidade nessa reta final e mesmo perdendo jogadores importantes, né? O destaque negativo fica pela perda do safety fantástico, Tyler Mathieu, estava tendo um ano espetacular, inclusive citado para concorrer a melhor defensor do ano. Não seria nenhum absurdo ele ganhar. Não seria nenhum absurdo. Não será, porque ele só não vai jogar nos jogos. Sim, Não é o meu voto, na verdade, meu voto seria pro Josh Norman. A gente vai falar um pouco dele daqui a pouco. Falar bastante. Vai falar bastante dele daqui a pouco. Mas, enfim, perdeu um grande jogador na sua secundária, o Arizona Cardinals. E ainda assim está passeando com muita tranquilidade. Carson Palmer jogando muito bem. E o destaque da rodada ficou por conta do David Johnson, running back calouro, né, que foi draftado esse ano. 187 jardas corridas, 29 carregadas na bola. Um número bem alto. Quando chegaram, falaram que ele ia ser só recebedor, né? Ele tá correndo e recebendo. Tava correndo, recebeu para 42 jardas nesse jogo, fez 3 touchdowns corridos, então não teve... Ele bateu um recorde de um calouro, acho que com 12 touchdowns já ele tem na temporada, incluindo recepção, corrida e retorno. É um recorde para um calouro na franquia do Arizona, que é tão antigo. Então, assim, números bem expressivos. Então eu tô achando que o Arizona tá indo com muita tranquilidade para essa reta final aí. Vai ser um dos times que, não sei, pode chegar até numa final de NFC, não seria surpresa nenhuma. Vamos ver esse jogo domingo, Arizona e Green Bay, que vai ser pegar que jogaço, vai pegar. Green Bay ainda não é campeão da divisão, né? Eu falei que só ia falar da NFC hoje, mas não tem como, porque a briga pelos playoffs em todas as conferências, em todas as divisões tá bastante... Tá bem interessante, tá bem legal. Agora a gente vai falar briga? Que briga, né? Que briga, né? A gente falou do Josh Norman, pra quem não viu, acho que todo mundo viu, né? Ele e o Odell Beckham passaram o jogo inteiro saindo na porrada, o Odell deu cabeçada. Acho até que uma das vezes o Odell perdeu muito a linha, deu uma cabeçada. Bastante. Eu não vou mentir que não achei ruim, não. Não é que eu gosto do Odell, você sabe disso, mas a NFL é isso. É um esporte um pouco diferente dos outros. Exato. E isso faz parte. Eu sei que dar uma cabeçada no outro não é o que você espera, mas eu também não achei que assim, ele foi um péssimo exemplo. Eu fui futebol americano. Eu acho que faz parte também. Eu acho que, tipo, nem um lado nem o outro, não é isso que a gente gosta de ver. A gente quer ver o jogo bem jogado e 2 grandes jogadores no caso.
Mas também não são nenhuma duas mocinhas não, deixa os caras se entenderem, entendeu? E outra coisa, não é tipo um Gronkowski contra um Brent Grimes pequenininho, né? Então deixa os caras se entenderem, vamos fazer uma rodinha ali. Deixa ele, e quem não soube, antes do jogo rolou uma bela provocação, dizem que o Carolina sempre esse jogo tem um bastão de beisebol. O Carolina sempre leva um bastão de beisebol como algo, uma expressão motivacional. E falaram que o Josh Norman pegou e falou que ia acabar com o Odell, não sei o que, o Odell solto, até por isso que eles saíram na mão. Dizem até que o Josh Norman disse que ia acabar com a carreira do Odell e até fez comentários homofóbicos. Gente, vamos lá. Agora eu vou falar o seguinte, por falar em homofóbicos, tá muito viadinho esse negócio, né? Tá muito chato isso. Dois homens, não tem mais nenhuma criança ali. São dois homens, são dois profissionais, não querem brigar, não querem... Ok, é uma coisa, uma postura profissional a ser mantida. Agora, muito mimizinho, né? Eu acho que você não perde o respeito, é provocação. Ninguém tá... até um caso essa semana do Rajon Rondo na NBA, que ele perdeu totalmente o respeito com o árbitro gay e tal, acabou dando uma briga, mas dessa vez foi provocação de um com o outro. Imagina se fazem isso todo jogo, a gente vai falar de NBA de novo, se fazem isso todo jogo com Kevin Garnett. Para a NBA, não tem jogo nenhum. Não, e pra quem não sabe, o Odell foi suspenso por um jogo pelas ações dele, e eu acho que foi a maior suspensão da história do Fantasy, porque essa semana a gente vai ter a final do Fantasy, o Rafa nem se pensou nisso porque a gente não tá na final. Os finalistas da nossa liga estão aqui na nossa frente, vocês não estão vendo? O meu irmão Felipe, parabéns pra ele, estreante, ele tem só 9 anos, ó, ganhou da gente. E a Renata, nossa diretora, minha namorada, ó. Ela tá agradecendo aqui. E esse é um outro destaque, eu ia falar mais tarde, um outro destaque é o seguinte, a Renata eliminou o Marcelo. O Marcelo falou muito. Fala. Quando tiver um cinturão aqui, eu converso com ele. Vai ficar bonito. Mas só pra terminar o caso do Josh Norman, o próprio Ron Rivera, quando foi perguntado sobre o assunto, ele criticou a NFL, ele não criticou o Odell, não criticou o Josh Norman. Ele falou, não vamos mais usar o nosso taco antes do jogo, no coisa motivacional, porque essa é a Not Fun League, que nem todo mundo brinca. A NFL é uma liga sem diversão, sem graça. E tá perfeita a colocação do Ron Rivera. Mais uma vez, ele falou que não é a primeira vez que leva um taco de beisebol pro campo, já é uma prática normal do time corriqueiro, e que a partir de agora ele não vai levar mais, porque ele falou que não quer distração para a equipe dele, e mais uma postura corretíssima do meu Coach of the Year. Eu até acho assim, o Odell, o que ele fez, até porque ele passou um pouco de limite, ele foi punido, acabou, a punição foi essa, não tem que ficar falando sobre isso. Ele é homem, ele tá com as consequências dele, ele tem contratos assinados com empresas, com o time dele, o problema é dele. Exato. Não tem que ficar criando mais nada em cima disso. E chega, né? Já deu. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Queria agradecer. Primeiro, tem um pessoal de Camaçari que ficou... O pessoal de Camaçari tá maior resenha lá no nosso canal no YouTube. Bem legal. E tá bem legal, né? Trocando informações. Então, obrigado aí a nossa audiência de Camaçari na Bahia. A gente não esperava, né? Tipo, Camaçari na Bahia. Legal. Curioso, né? Então, até teve gente que se encontrou, foi bem legal. Bem legal, obrigado. Eu queria primeiro começar até com uma coisa sobre o nosso futuro. O Márcio Rates, não é isso que fala, desculpa, ele perguntou o que vai acontecer com o canal quando acabar a temporada. A temporada acaba, mas o canal não. A gente começou sem temporada, a gente começou antes do draft, a gente vai continuar. A gente continua, a gente já tem uma programação, a gente já tem algumas coisas interessantes em mente para trazer para vocês. A temporada acaba os jogos, galera, mas assim, a movimentação continua. Vai ter uma dança das cadeiras, acho que já na segunda-feira, acabou o Super Bowl. A Black Monday. No domingo tem a Black Monday. Não, Black Monday semana que vem, que são os times que com certeza vão mudar treinadores e aí, né, Jim Caldwell, né, Jim Caldwell. Né, Dan Campbell. Então, né, Sean Payton. Então a gente vai continuar trazendo semanalmente, pra gente não muda nada. A gente vai mudar só o conteúdo. Até porque a gente sabe programa. que 7 meses sem NFL é muito duro pra gente, pra vocês também. Então a gente quer tentar ajudar, né? Minimizar essa dor que a gente compartilha, mas a gente continua com a nossa programação normal e a gente tem algumas coisas diferentes do que a gente traz pra vocês durante ao longo da temporada. A gente vai mudar algumas coisas, mas fica ligado aí que vai ter coisa boa. O que mais? O Bruno Nunes, que sempre participa, valeu Bruno, valeu todo mundo que participa, na verdade. Ele fez uma pergunta, acho que semana passada a gente esqueceu de falar do Khalil Mack, né, que teve aquele jogo de 5 sacks contra o Denver. Ele perguntou assim, o que a gente acha desse tal de monstrinho do Khalil Mack, números muito parecidos com o J.J. Watts, e agora é o líder de sacks da NFL. E ele até falou, né, eu ia lembrar isso daqui a algumas semanas, mas parece que todas as minhas previsões ousadas dessa temporada vão dar certo, inclusive que o Khalil Mack vai ser o líder de sacks da NFL. No momento ele com 15, tá na frente do Ziggy Ansah, do J.J. Watt, tem 3,5. Mas não é só isso, ele na temporada passada era um linebacker, mudou para defensive end e continua ótimo contra o jogo corrido e um pass rusher
do nível de J.J. Watt e todos. Exatamente, vem jogando em altíssimo nível. Também é outro que não surpreenderia nem um pouco se ganhasse o Defensive Player of the Year. Né? Uma pena que o Oakland caiu muito no final da temporada. Exatamente. Deu uma caída, mas assim, o nível que o Khalil Mack vem jogando realmente é assustador e é muito promissor pro time de Oakland, que encontrou... Ou pro time de Los Angeles. O de Los Angeles a gente não sabe. Mas os Raiders encontraram um bom quarterback, tem um bom pass rusher, tem um bom wide receiver. Linha ofensiva que se encaixa muito bem. Tem uma linha ofensiva. Daqui a pouco já falou de ofensiva. O Latavius Murray teve um ano decente, bem jogadores jovens e jogadores jovens, promissores, então é um futuro interessante. E outra coisa, um detalhe, parece que vai ser o time que vai ter mais dinheiro para gastar na próxima off-season de cap space. E agora tem um atrativo, né, que são esses jogadores. Nos últimos 2 anos não tinha atrativo praticamente nenhum. E se esse time mudar para Los Angeles, de repente pode querer dar um splash aí, gastar bem. Só para finalizar o Khalil Mack, a gente fala que às vezes o SEC é uma estatística super valorizada e tal, mas no site do PFF, que ele sempre cita, que são estatísticas avançadas, ele é o número 1 entre os edge rushers da NFL, na frente de Justin Houston, na frente de Cliff Favre, todos esses caras que atacam o quarterback, ele é o número 1. Então, pronto. Temos aqui uma pergunta sobre deixa eu ver, desculpa, o do Felipe Schultz. Ele fala sobre um assunto polêmico até, se o Peyton Manning vai voltar, será que ele vai ser titular ou reserva do Brock Osweiler? Ele parece que ele disse que não aceitaria ser reserva. Porém, John Elway, né, que é o general manager da equipe, afirmou que não existe esse papo, o Peyton Manning não afirmou nada disso, Peyton Manning é um jogador de equipe e que aceitaria sim ficar na reserva. Palavra oficial do Denver Broncos. Eu não acredito não, tá? O Peyton Manning tá jogando muito mal mesmo. O Osweiler teve grandes momentos, mas também não tem sido ótimo. Sim. Eu acho que assim, como ele encaixa muito bem no perfil do Kubiak, eu acho que ele vai acabar continuando, porque o Kubiak sabe que o emprego dele tá em jogo, ele não tem que ser gente boa com ninguém, ele tem que fazer o que for melhor pra ele e pro time. Mas eu não me surpreenderia nem um pouco se o Peyton Manning voltasse. Eu também não. Eu acho que, se eu tivesse que arriscar, eu acho que essa é até a tendência. Acho que na hora que a coisa apertar, playoffs e tal, eles vão usar a experiência, a sabedoria do Peyton Manning na hora que a coisa fica pesada. Mas lembrando que eles não estão nos playoffs ainda, né? Que a gente citou hoje, segunda-feira vai ser o grande jogo da rodada. Exatamente. Última pergunta aqui do Almir Neri. É bem legal essa pergunta. Ele falou que para se analisar quarterbacks, usa o quarterback rate. Nem só isso, tem que usar muita coisa. Nossa. Inclusive o olho, inclusive assistir os jogos. Às vezes as estatísticas não dizem nem tudo sobre o jogo de um Na verdade, o quarterback rating, que é uma estatística da ESPN, é bem ruim. Hoje o Tyrod Taylor tá na frente do Tom Brady, por exemplo. Não, o da ESPN é o rating é bem mais legal, assim, mas o quarterback rating é bem ruim. Para analisar linhas ofensivas e defensivas, que estatísticas usam? No caso da linha ofensiva, eu acho até mais legal da gente falar que é muito difícil você medir. Você pode gerar no geral o jogo corrido da equipe, porque o jogo corrido não é só o running back. O DeMarco Murray era ótimo em Dallas, mas em Filadélfia tá bem longe disso. O porquê disso? Uma linha ofensiva absurda. Linha ofensiva que abre e o número de sacks, obviamente. O número de sacks que, por mais que o quarterback também ajude, né? O quarterback solta rápido a bola, um grande quarterback é sacado menos vezes. Mas a linha ofensiva é chave nisso. Eu sou muito fã, Rafa, sabe, das estatísticas avançadas, assim, de estudo. Tem um site que chama Football Outsiders, que eles fazem o DVOA, que eles pegam estatísticas e analisam em relação aos times que você enfrenta. Então, por exemplo, você fazer um touchdown ocorrendo de 80 jardas contra o Cleveland é muito mais fácil do que você fazer contra o Denver. Então, eles levam tudo em consideração. Então, e snap por snap, né? A contagem é feita snap a snap, o cálculo. Por exemplo, se o Larry Fitzgerald recebeu uma bola de 80 jardas para taclear na de uma e o Andre Ellington fez um touchdown de 1 jarda, o Andre Ellington não fez um touchdown tão relevante contra uma jogada do Fitzgerald. Tudo então, é levado em consideração. Tudo levado em consideração. Bem legal, até peguei aqui os números. A melhor, até agora, nesse site de VOA, a melhor linha ofensiva no jogo corrido é do New England Patriots, a segunda do Cincinnati e a terceira do Kansas City Chiefs. E olha que engraçado, o New England Patriots tem a melhor linha e não tem ninguém correndo, né? Tá todo mundo machucado e você vai botar qualquer um lá e o que vai acontecer? Vão correr. Por quê? Porque a linha funciona para esse esquema de jogo corrido forte do New England Patriots. E eu acho que esses 4 últimos times são exemplos claros. Isso aí explica bem. O jogo corrido, o quarto pior, Filadélfia, depois San Diego, depois Cleveland, depois São Francisco. Talvez os 3 dos 4 piores times e o Philadelphia que tem ido bem mal no jogo corrido. Exatamente. E no caso da linha da proteção, Oakland é o número 1, protegendo o quarterback. São Luís e Baltimore é engraçado que tá bem mal, mas também não tem muito o que proteger, né? E, mais uma vez, São Francisco é o pior nas 2 estatísticas. Isso explica muito porque da péssima campanha de São Francisco esse ano. Né, apesar de ter um bom guard lá, o time teve anos com linhas ofensivas ótimas. Muito boas, né? O Stanley, né, tava lá e tal, então
tem muitos problemas o São Francisco 49ers. Bem, galera, espero que a gente tenha respondido as perguntas que vocês mandaram pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Teve que cortar semana. A gente teve que dar uma enxugada aqui, porque senão a gente fica meia hora falando, só trazendo as perguntas que vocês mandam pra gente. Mandem mais, sempre que possível a gente vai responder aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Semana que vem a gente está de volta. Não esqueça de acompanhar a gente no Facebook, facebook.com/outrofutebol, também no Twitter, @outrofutebol, também no Instagram. Valeu, galera, um grande abraço.